Olá pessoal, meu nome é Wesley, professor de matemática aqui da Rede Estadual de Goiás. Devido à centena, as aulas estão sendo transmitidas de casa. Então olha só, o conteúdo de hoje, do nono ano, é dar uma sequência na introdução ao estudo da equação de segundo grau. Tá? Nós vimos na aula anterior como identificar se uma equação de segundo grau, encontrar os valores de A, B e C. Quando uma equação é completa, que a equação completa ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Nós aprendemos. E para a aula de hoje, nós vamos começar a compreender como se resolve esse tipo de equação. Nós vamos começar pelas equações mais simples, que são as equações que aparecem dessa forma aqui. Tá? E como nós vimos aí em aulas aí do bimestre passado, a questão de trabalhar com potência, então vai ser assim, bem tranquilo e bem fácil a questão dessas soluções iniciais. Tá? Então olha só, está dizendo para mim o quê? X ao quadrado igual a 9. Então eu quero saber qual é o número que elevado ao quadrado me dá como resultado 9. E eu tenho dois valores para que isso aconteça. Não sei se vocês se recordam, mas na nossa aula lá que a gente trabalhava com potência, eu tinha explicado para vocês que quando o meu expoente é par, tá? O meu resultado aqui, ele vai admitir, ele vai assumir dois valores, vai admitir que pode ser positivo e que pode ser negativo. Tá? Por quê? Olha só, está elevado ao quadrado, o contrário de elevar ao quadrado é como se eu viesse aqui para extrair a raiz. Expoente par, raiz quadrada de 9, vai ser um valor positivo e um valor negativo. Então a raiz quadrada de 9 pode ser o mais 3 ou pode ser o menos 3. Tá? Por que pode ser os dois? Porque se eu pegar mais 3 e multiplicar por mais 3, meu resultado também é mais 9. Se eu pegar o menos 3 e multiplicar por menos 3, o meu resultado também vai ser um 9 positivo. E isso é extremamente importante porque, como eu estou trabalhando com uma equação do segundo grau, então a minha equação ela tem no máximo dois resultados, que é o que acontece aqui. Quando eu trabalho com a equação do primeiro grau, a minha equação tem no máximo um resultado. Então a gente está trabalhando aqui com o máximo. Então a equação de segundo grau ela pode não ter resultado, ela pode ter um resultado, ela pode ter dois resultados, mas ela não pode ter 3 ou 4. Ela tem no máximo 2. Ela pode ter 0, um resultado, 2 resultados. Mais do que isso de jeito nenhum. E outra coisa que eu quero que vocês aprendam, e é importante, é que esse tipo de equação aqui, x ao quadrado igual a 9, ela pode aparecer assim, ó, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Ela pode aparecer dessa forma, tá? X elevado ao quadrado a menos 9, vale para todas as outras. A gente troca isso aqui de lado, tá? 9 negativo e vem para cá positivo. Está elevado ao quadrado, a gente vem aqui e tira a raiz. Lembrando que são dois resultados, que é um resultado positivo e um resultado negativo. E isso nós vamos utilizar em todas as alternativas dessa primeira questão. Tá? Só que, mais uma vez, pode aparecer assim, a gente escreve assim e finaliza encontrando esse resultado. A gente pode escrever mais 3 ou menos 3, ou abreviadamente mais ou menos 3. Tá? E tomar cuidado, que em alguns casos nós podemos escrever mais ou menos 3, e em outros mais específicos só me serve a raiz positiva. Tá? É como se a solução negativa não fizesse muito sentido para o que a gente está buscando. Então beleza, fizemos aqui a alternativa A, tá? Tudo que eu expliquei para a alternativa A vai valer para B, C e D. Vamos continuar aqui. Ó. X ao quadrado igual a 36. Então se eu vier aqui e tirar a raiz quadrada de 36, x é igual
a raiz quadrada de 36. Tenho que lembrar que está elevado ao quadrado, então é mais ou menos. Qual é o número que eu multiplico ele vezes ele mesmo, que vai dar o medido 36? É o 6, né? Então pode ser um 6 positivo ou um 6 negativo. Aqui eu tenho 0,36. Vou tirar a raiz quadrada do mesmo jeito. Isso aqui vai ser igual, opa, vírgula, né? X é igual a mais, já é automático a questão de colocar o mais ou menos, raiz quadrada de 0,36, isso aqui é mais ou menos 0,6, tá? Pode ser colocado assim ou aberto assim. Já vamos começar a se acostumar a escrever dessa maneira, que mais na frente ela vai ser extremamente importante. Aqui eu tenho ele na sua forma fracionária, mas a ideia continua a mesma. Então, está elevado ao quadrado, x que vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 4. Tá? Por que vai ser mais ou menos? Lembra sempre disso aqui. Porque se eu pegar as duas versões positivas ou as duas versões negativas do mesmo número e multiplicar, o meu resultado termina sendo positivo. Aqui nós vimos propriedades, né, dos radicais anteriormente, lá que eu posso extrair a raiz quadrada de quem está em cima e a raiz quadrada de quem está embaixo. Então aqui é tranquilo. Vai ser mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5, raiz quadrada do número 4, que é 2. Pronto, esses são os casos que a gente consegue encontrar a solução. Agora, se de repente a gente se deparar com alguma coisa desse tipo aqui, ó, vou estragar essa questão. Colocar assim, x ao quadrado mais 9 igual a 0. Tá? Vou colocar ela assim. O ideal é que ela apareça assim, mas pode ser que ela apareça escrita dessa maneira. X ao quadrado mais 9 igual a 0. Aí eu quero que você resolva. Tá? Não muda a ideia de resolução, muda o resultado final para a gente, embora sendo muito parecida com a anterior. Olha só o que acontece. X ao quadrado mais 9 igual a 0. X ao quadrado é igual a 9 positivo, ele vem para cá negativo. E a gente vem aqui e vai colocar o mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. O que acontece? Eu tenho um menos dentro da raiz. Toda vez que aparecer no menos dentro da minha raiz, eu tenho um problema aí para pensar. O que está acontecendo com isso daqui? Tem como continuar? Quando é positivo ou quando está sem sinal, a gente continua isso daqui tranquilamente. Agora, quando aparece um sinal de menos dentro da raiz, isso é um sinal de alerta, não tem como resolver. Por quê? Dentro do conjunto dos números reais, que é o número que nós vamos estudar aí até chegar no segundo ano, tá? Você vai mudar um pouquinho quando chegar no terceiro ano, esse tipo aqui não tem solução. Ah, mas o que será que mudou? Vamos pensar isso daqui. Eu sei que a raiz quadrada de 9 é 3. Mas, se eu usar dois 3 positivos, dá um 9 positivo. Se eu multiplicar dois 3 negativo, também dá um 9 positivo. E, por incrível que pareça, eu não posso fazer isso daqui. Pegar um 3 positivo, multiplicar por um 3 negativo e dizer que dá menos 9. Isso não é calcular a raiz. Logo, se em algum momento vocês se depararem com o número negativo dentro da raiz, tem-se aos reais. Nada de deixar em branco. Tem um argumento para dizer por que o resultado não tem. Deixar em branco, deixar zero, eu vou achar que você não tentou responder. Tá? Então, o resultado é esse daqui. Não existe raiz, tá? Vou colocar uma vírgula aqui, porque não pertence aos reais. Pronto, está feito. A questão 2, ela é uma questão boa, porque ela é para a gente uma questão de aplicação. Qual é o lado do quadrado cuja área, qual que é a situação aqui? A gente tem um quadrado, tá aqui, tá? Ele está me dando ali o valor da área. Não sei se vocês se recordam, mas quando eu vou calcular a área do quadrado, eu multiplico um lado pelo outro.
Então, primeiro ele está dizendo aqui para mim o seguinte, ó. Peguei esse lado que eu vou chamar de x, peguei esse lado que eu vou chamar de x, multipliquei os dois lados, x vezes x dá x elevado ao quadrado, né? Conserva a base, assim, ó, x vezes x, conserva a base que é x, soma o expoente 1 mais 1 dá 2. Então ele está dizendo aqui que o x ao quadrado vai assumir os valores que aparecem nessa alternativa. O que acontece? A questão 2 é uma aplicação do que nós vimos aqui na questão 1 anteriormente. E nós vamos ver como essa aplicação se comporta na resolução desse exercício. Olha só. Então eu sei que todo mundo que ele se refere aqui, a área do quadrado, pode ser escrita dessa forma. Então ele está dizendo para mim que na alternativa A, se eu multiplicar esse lado por esse lado, dá 169. Logo, x ao quadrado é igual a 169. Está igual à questão anterior. X ao quadrado, x vai ser igual a raiz quadrada de 169. Aí vem uma dúvida, né? Por que eu não coloquei o mais e o menos? Como aqui trata-se de uma situação prática, um caso de aplicação da solução de uma equação do segundo grau, que é a área de um quadrado, nós não usamos medidas negativas. Tá? Então aqui é um dos casos onde a resposta que me interessa é só o x igual a 13. Tá? Não interessa para a gente colocar o menos 13. Menos 13 é resposta? É, mas não é a solução da questão que foi pedida. Tá? Se colocar mais ou menos 13 está errado? Parcialmente errado. Tá? Isso aqui também serve nos casos onde a pergunta seja idade. Então, a gente não vai usar a idade negativa. A gente trabalha apenas com idades positivas, né? Considerando aí o nosso período aí, DC, né? Depois de Cristo. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que x ao quadrado é igual a 1,69. Nós vamos tirar a raiz, x vai ser igual a raiz quadrada de 1,69, que é apenas 1,3. Nada de colocar mais ou menos 1,3. Tá? Por que nada de colocar mais ou menos 1,3? Porque é uma questão de aplicação. Se não tivesse texto, não tivesse nada informando aqui, aparecesse só isso daqui, aí sim a gente poderia colocar o mais ou menos. Mas como a gente sabe do que se trata, que é uma questão de aplicação, o resultado ele tem que ser apenas o positivo. Tá? Aqui, letra C. X ao quadrado igual, x ao quadrado igual a 100. X ao quadrado igual a 100. X que vai ser igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. E realmente, cada um dos dois lados vale 10. 10 vezes 10, 100. Ah, e outra coisa. Como ele colocou o metro aqui, a gente pode voltar em todas elas e colocar o metro. Já que ele deu a unidade de medida. E aqui é interessante porque a área é metro quadrado e o lado a gente trabalha com metro linear. Tá? Linear, expoente 1. Letra D, 1 metro quadrado. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 1. X, que é igual a raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 é o próprio 1 metro linear. E esse tipo de questão é interessante porque, de repente, ela pode aparecer assim. Ó. Sabendo que um quadrado tem área igual a 169 metros quadrados, qual é o valor do seu perímetro? Sabendo que um quadrado tem área de 169 metros quadrados, quanto é que vale o seu perímetro? Ora, já descobri que um dos lados vale 13. Se eu quero saber o perímetro é a soma de todos os lados. Eu vou ter que somar 13 mais 13 mais 13 mais 13. Ou fazer 4 vezes 13, que dá 52 metros. Tá? Então, nós vimos aí um caso de aplicação da questão número 1. Tá?
gente vai aplicar ação na questão número 2. E uma outra maneira como ela pode aparecer, tá? Te dá a área de um quadrado, só vai dar certo nesse caso, for uma área de um quadrado. A gente encontra um dos lados através da sua raiz. E como foi pedido o perímetro, a gente pega e soma o valor dos 4 lados. Lembre-se sempre, área multiplica um lado pelo outro. Perímetro é aquela volta que a gente faz aqui, ó, dos 4 lados. Quadrado, 4 lados iguais, ok? Então por hoje é só, nossa correção da atividade da semana passada. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo aí para esclarecer. Então, já para vocês, até mais. Bom descanso e bons estudos.